E aí, empoderadas e empoderados, estamos de volta, firmes e fortes, para mais um momento de live aqui no Instagram do Projeto Cultural Site Empodera Samba. E agora, vamos que vamos com Paulo Santos. Só esperando você aceitar. Ei, finalmente. Estava dando tapa no visual de novo, né? Tinha que estar apresentável para você também. Pare de bobagem, tu é poderosa. E aí, tudo bem? Aí? Olá, galera. Vamos ver como é que vai rolar isso aí, né? Vamos ver como é É, que vai rolar isso aí. Tudo vamos bem? embora. Primeira coisa, para eu não ficar errando, é Paulo Santi ou Paulo Santi? Aí é uma questão é a seguinte, porque se você for corretamente seria Paulo Santi, né? Santi, nem é Santi, nem TI, Santi. TI, Santi, né? Mas é Paulo Santi. Fica mais confortável, porque as pessoas falam Paulo Santini, Paulo Santé, enfim, tem aí uma variações de chamados pelo nome, né? Enfim, mas é Paulo Santi. O nome é longo, né? Porque tem o Paulo Roberto Santi da Rocha. Santi vem da família, por parte de mãe, que é italiana, de Vergemoli, né? Que fica ao norte, né? E o Rocha vem por conta de pai, né? Que se estabeleceu, eu estou estudando isso, né? Em Nova Iguaçu, porque muito dos escravos que foram forreados, essa coisa toda, né? E alguns tinham poder, e o meu avô talvez tenha vindo dessa parada aí de se estabelecer lá em Nova Iguaçu e então o Rocha é muito interessante porque eles moravam numa casa com um terreno muito grande, né? E que você tinha resquícios daquilo do não conforto, embora a casa fosse muito confortável, era uma casa de madeira. Então você entrava assim no quintal, muitas frutas, etc. e tal, e a casa de madeira ficava ao fundo. Você tinha a cozinha com lenha de madeira. Em seguida você tinha a sala de chá, né? Em seguida a sala de jantar e os dormitórios, porque a família era grande, né? E o último cômodo era onde se estudava. Quer dizer, meus tios, estudaram ali, minha tia, depois professora, passou a dar aula ali. E o banheiro, a lavanderia e o depósito ficava à parte da casa. Muito interessante isso. Era muito conforto, né? Eu tenho isso na memória, muito conforto. A minha avó, que se chamava Virgulina na época, quando se chamou Virgulina. Então, eu fico por aí. Eu sou filho de uma mulher italiana que vem a ser filha de uma portuguesa e tenho a minha descendência também passa pela escravidão, né? Que vem por aí. Quer dizer, minha ancestralidade, assim, essas coisas todas aí. E é isso. É isso. Uma história bacana. E eu fui à Itália, né, para sacar, né, o que era. Né? Naturalmente, à medida que você avança para essas pequenas comunes, essas comunidades, e eu não falava nada de italiano, né? Mas vai ficando muito mais difícil. Né? Ou seja, eu estava em Florença, tomo um trem para Lucca, de Lucca eu vou para Barga de Gallicano e vou para Vergeno, que é uma montanha de 1.700 metros, não sei o que, de longe você percebe Carrara. Né? E havia, naquele momento, na primeira vez que eu fui, 1.000 pessoas, todos idosos, porque os jovens foram embora, eles saíam, hoje eu não sei porque não vou lá há 5 anos, lá não vou há 5 anos, e que fica no topo da montanha. Né? E a documentação do meu avô, eu tenho todas as correspondências trocadas entre as irmãs que lá ficaram, e seus, enfim. E eu tenho essas correspondências todas. E só foi possível chegar a esse lugar, é uma história muito engraçada. Porque eu sabia que é uma tia de dia que costurava, isso aí vem ao encontro do porquê que eu estou no carnaval, existiam essas cartas. E ela costurando, ela não me permitia ter acesso a essas cartas. E ela me chamava sempre para comprar tecido.
E eu gostava para ir para a loja de tecido, porque eu via aqueles tecidos caírem, achava aquilo ali tão sedutor, né? Tão envolvente, e já imaginava o que seria criar alguma coisa em relação ao tecido que eu tinha em mãos na época. E peguei essa carta e estava escrito lá Vergemoli. Ora, bolas, você manda um sujeito qualquer que vem de outro país, de outro mundo, vai dizer assim, onde fica Nova Iguaçu? Foda-se, ninguém vai saber onde fica, né? E eu pesquisei com a Maria Patti, do consulado italiano, e ela me disse, você vai viajar muito. E isso eu fiz. Eu fui para a Turquia, na época, que eu fui fazer... Era um salão de arte na Turquia, e de lá eu me mandei lá para Florença e fiz essa viagem, que é uma história magnífica. E eu todo no minha prepotência de que eu vou resolver essa coisa assim, e as folhas caíam, né? Porque você estava entrando no inverno, né? Aquela coisa bonita de uma estrada longa. É isso, essa é a minha história aí de família bacana que eu tenho. Pequena família por parte de pais, nós fomos os únicos sobrinhos, que todos eles não tiveram filhos. Enfim, e a família por parte de mãe ela é muito grande, né? Na família eles dizem que a dona Rosalina, chamada por Rosa, que se foi há pouco tempo, ela sujou a família, né? se casando com um negro. E o que era interessante é que quando eu morava em Nova Iguaçu já nessa época, perto da igreja São Jorge, e quando nós passávamos, eu e a minha irmã, eu tinha uma tia que jogava água na calçada, só pelo fato de nós termos passado por lá. Então, enfim, mas tudo depois se coloca no seu devido lugar, né? Mas, enfim, essa é uma história. Minha mãe manchou a família pelo fato de ter se casado com um negro maravilhoso que foi meu pai, uma pessoa que eu sou apaixonado e que era imperiano. É isso. Então, você falou de todos os convidados, assim, você me remeteu a isso, que tinha essa fala preconceituosa de que o branco casar com o negro era sujar a família. Usava essa termologia. Sim. E quanto criança, o que vocês sentiam quando tinha essa infeliz ideia de Jerico de jogar uma água, duas crianças passando? O que passava naquele momento na cabecinha de vocês? Você sabe que eu não tinha a noção exata, eu só sabia que ela jogava água na calçada. Mas nós éramos tão protegidos, eu principalmente pelo meu pai, que nós passávamos o dia ocupado estudando. Quer dizer, eu estudei no Colégio Iguaçuano, em Nova Iguaçu, eu estudava música, estudava francês, então nós não tínhamos muito tempo, né? E eu não entendi, quer dizer, a minha cabeça sempre foi uma coisa muito em ebulição. Mas eu não tinha a noção exata da representação real, né? Historicamente falando, daquele movimento da minha tia, quer dizer, eu nem considero tia, porque enfim, daquela senhora que tinha quase que todos os dias a necessidade, né, de demonstrar a sua irritação, né, pelos seus sobrinhos, ou que faz parte, era meu tio, né, passar na calçada. Eu não tinha esse entendimento. Eu passei a ter esse entendimento à medida que eu fui crescendo e fui percebendo que esse gesto, né, era uma agressividade pelo fato da minha mãe ter sujado, né, a família, né? Mas isso nunca me deixou assim, no sentido de que, não, eu estou sendo preterido, eu sou um Zé Ninguém. Absolutamente nunca, porque eu tive, até um determinado momento, né, coisas importantes acontecendo em minha vida, etc. E tal. Nunca me interessei ou não conseguia ter a percepção dessa representação, né, dessa recusa em permitir que eu passasse ali pela calçada e que isso havia ali um movimento de censura ou qualquer outra coisa que fosse. Não tive, nem eu nem minha irmã, nós não tínhamos essa percepção dessa parada aí. Está entendendo o que dizer? Então, e você é um profissional ligado à arte, correto? Sim. Eu não fiz faculdade de arte, né?
Na verdade, houve um momento da minha vida que eu tive que optar, ou eu estudo ou eu trabalho, porque meus pais se separaram, e toda separação ela provoca uma série de situações. Eu saí de um conforto, né, de uma classe média, eu saí do conforto, e a minha vida ela muda, ela tem a partir daí um outro sentido. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, né? E 13 anos. Com 13 anos, numa fábrica em Mesquita, chamada Puma, que era fábrica de sombrinha, né? E fui à luta. Eu fui à luta, sempre entendendo que eu queria estar envolvido com arte, né? Sempre. O que eu queria naquele momento é me envolver com costura, quer dizer, quando eu falo costura, porque para mim o entendimento era, minha tia sentava uma mesa, uma máquina e costurava, fazia vestidos bonitos, então a minha percepção era essa, né? Porque eu não tive ninguém que me orientasse, você vai fazer e vai fazer aquilo. Eu sempre tive duas situações na minha vida: trabalhar com arte, e a arte ela é ampla, né? Eu precisava descobrir dentro da arte o que eu queria fazer, né? Eu não estudei, naturalmente que eu não estudei, mas até que um determinado momento, jamais, eu acho que adulto, né? Eu fui trabalhar numa empresa chamada Meta Arquitetura no Rio de Janeiro, aqui na Presidente Vargas, e lá eu fui eu tinha um perfil que todos os artistas gostavam, gostavam, né? Eu era magro, preto, bonito, etc. E tal. Passei a ser modelo desse Roberto Morvão, o nome do artista na época. E, ao mesmo tempo, eu fui convidado a fazer, existia a Ducal nessa época, e eu fui convidado a fazer um curso de modelo o que se Socila, ali em Laranjeiras. Só que era em Botafogo, na Praia do Flamengo, que nós íamos. E fiz o curso fiz postura, né, de comportamento, ficava horas e horas carregando o livro, e fui modelo há algum tempo, não só modelo nu para artistas, e também tinha uns bicos de fazer passarela, que naquela época não dava dinheiro, era uma coisa assim, eu até usava roupas que eu não gostava, um terno assim, muito estranho, essa coisa toda, né? E ali eu começava a caminhar, a entrar nas artes, na representação da fotografia, né? Que eu gosto muito de fotografar, né? Eu não quero ser fotógrafo de eventos, fotógrafo de casamento, não quero nada disso. Eu quero fotografar, eu quero passar a vida fotografando e fazendo meu acervo. E a pintura que entra na minha vida, né? E a partir daí eu fui participando de salões e fui levando a minha vida, trabalhando já com galerias de arte, né? Participando de salões, fazendo exposições individuais, não em galeria, mas individuais no coletivo, né? Assim, a minha primeira exposição foi no Planetário da Gávea. Depois veio a geração 80, que eu estudei no Parque Lage, fazendo Parque Lage e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde eu fiz História da Arte. E fui indo, e acabei me envolvendo com a produção de fazer exposições. Eu deixo de pintar, mas permaneço ainda com o meu olhar na fotografia, e a coisa se tornou muito mais interessante. Foi quando o meu companheiro foi convidado a trabalhar em Nova York, e eu disse, não, eu não vou para Nova York, porque eu não vou sair daqui para não fazer absolutamente nada lá. Mas fui e trabalhei também, né? Então, ali eu tive o notório saber, em artes plásticas, está entendendo? E a partir daí eu não escrevo, né? Mas eu trabalho na produção. Um tema, por exemplo, vamos falar do Império Serrano, digamos, ou de qualquer outra escola de samba, ou qualquer, vamos dizer, um artista. Então, eu vou procurar essas obras, porque sempre há um tema para se fazer uma exposição, e a minha função é buscar essas obras
que elas existem, mas elas estão enclausuradas em coleções particulares. Está entendendo? Quer dizer, assim, como é que eu vou fazer você entender isso, as pessoas entenderem isso? Oi, Nani. Nani foi a pessoa que eu estudei inglês aqui no Rio de Janeiro. A produção de um artista ela é muito grande e ela é pontual, porque são várias fases. Quando essa obra de arte é vendida e que ela vai para uma coleção, ela se isola. Pouquíssimas pessoas terão acesso a esta obra. Ela é colocada numa parede ou não, né? E o grande público, do modo geral, não sabe o que produziu esse artista. E a minha função, nesse sentido, é mostrar ao público, né? Trazer para o grande público envolvido em arte, naturalmente, que eu acho que a arte abrange uma série de pessoas, é trazer esse trabalho de determinado artista e datado de uma época, porque as pessoas se alimentem, né? Porque o olhar, né? A arte você tem o olhar, né? Ela entra no olhar, você tem que entender. Então é isso que eu faço dentro das artes plásticas. Quer dizer, vou ficar uns 2 anos sem fazer, porque no nosso momento as artes agora é que está se deteriorando no sentido de que a arte não é interessante, né? A arte talvez seja, nessa pandemia existente, nessa crise existente, talvez seja ela a única a sair desse buraco que ela se enfiou, né? Aí eu coloco cinema, teatro, cantor, todas as manifestações culturais existentes no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo. E por conta disso, estou seguindo a minha história. Seguindo uma história bacana, aliado ao carnaval. Então, falando de carnaval, você falou rapidamente que seu pai era imperiano. Sim. Como é que você se viu imperiano também? Imperiano de fé? Não, há uma questão, é o seguinte, eu morava em Nova Iguaçu, detestava carnaval, eu detestava entrar no tênis clube de Mesquita, onde você ficava rodando, e aquilo era muito chato. Eu falei assim, mas carnaval não é isso, carnaval é a liberação. Né? Para quem não lembra, é bailinho de clube, eram os bailinhos de clube que existiam. Sim, durante o dia era para crianças e à noite era para adulto, né? Mas eu não gostava daquilo. E depois a minha mãe me levava para a rua, onde passava... Era um carnaval diferente, era um carnaval mais inocente, com muita lança-perfume, serpentinas, confete, essas coisas todas, mas eu não gostava daquilo. Então, houve um momento da minha vida que eu disse assim, eu vou lá em Madureira. Porque se falava que Madureira, já naquela época, eu sou dinossauro, já se falava que Madureira era a terra do samba. Meu pai falava que ele era imperiano, mas ele só falava. Né? Ele só falava. Eu ouvia o desfile, eu tenho essa memória, a narrativa do desfile, nessa época, era por rádio também. O sujeito ficava falando lá, não me lembro. Porque aí entra um parente da música também, porque eu fui criado praticamente dentro da Rádio Nacional. Né? Eu fui praticamente criado dentro da Rádio Nacional. A minha infância toda foi dentro da Rádio Nacional. Mas meu pai ouvia os comentários e sempre falava, ai, meu Império Serrano que não toma jeito. Ah, meu Império. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí um belo dia, lá nos anos 60, eu resolvi não ir ao colégio e ficar rodando lá em Nova Iguaçu, porque eu sabia que teria ensaio, eu não me lembro o dia, realmente não tenho essa memória, mas eu sabia que lá tinha... eu não sabia que tinha samba, que eu poderia participar. E lá fui para Madureira. No mesmo lugar que eu entrei anos depois. Né? Só que era um quadradinho, e tinha lá uma senhora que bailava com um cara que eu não me recordo do nome dele, essa coisa toda, mas me lembrava dela, Alice. Ela girava. Eu achava aquilo bonito num espaço pequeno, mas girava, e eu tinha um encantamento por aquilo. Mas eu só olhava. E alguém me tirava, porque você não pode ficar aqui. Aquelas coisas de samba, né? Naquela época que não é isso. O samba lá atrás, eles tinham uma burocracia, vamos assim dizer. Se você não é do meio, você não é do meio, essa coisa toda. Mas um dia eu resolvi conhecer a tal Portelinha. Aí me mandei para a Portelinha. Fui andando, me dou de cara com aquele azul e branco. Aquele azul e branco maravilhoso, era pequena. Era a Portelinha, que não é um espaço muito grande. Não sei como está hoje, que eu nunca mais voltei. E na Portela fiquei.
e na Portela fiquei. Mas sempre atento, né, ao que acontecia e essa coisa toda. Na minha cabeça também tinha o Salgueiro, porque eu trabalhava de office boy e venho pela Rua do Ouvidor e vejo o Salgueiro desfilando na Rio Branco com umas esculturas enormes para a época. Eu fiquei encantado com aquilo, né, aquela coisa assim. Mas eu fiquei encantado assim, de ver os tecidos ao vento, né, aquela coisa do tecido. Era, para mim, as pessoas flutuavam em suas fantasias. Eu gostava muito daquilo. E as alegorias, que não eram grandes, mas eram grandiosas para o momento, né? E aquilo me encantava de sobremodo, né? Aquilo me encantava muito. E eu ia para o Cacique de Ramos, era Bafo da Onça, essa coisa toda, e ficava por ali. Fiquei na Portela muitos anos. E nessa época, eu vendia, para sustentar, ajudar minha mãe a pagar o aluguel. Eu trabalhava com um senhor chamado Manuel, na rua Manuel Reis, lá em Nilópolis. Eu colocava um cabo de vassoura no ombro e pendurava, não sei se você, não acho que não é do seu tempo, vendia-se pimenta do reino no saquinho, coloral, essa coisa toda, e eu saía de Nilópolis e andando, e chegava a São João de Meriti, voltava, era assim que eu ganhava a vida. Ao mesmo tempo, nessa época, eu conheci o seu Mano Décio, da viola, né? Que a minha irmã trabalhava numa loja de discos na rua Buenos Aires, que hoje não existe mais, e eu, quando acabava de vender as minhas bagunças lá, eu ia pegar minha irmã na cidade para levá-la para casa. E o seu Mano Décio entrava e começava a falar de samba, daquelas coisas todas. Mas, na verdade, o seu Mano Décio ia lá para cantar a minha irmã, tá entendendo? Um senhor muito... né? Muito... enfim. Então... Afortunado! Eles usavam o chapéu, aquela coisa do anel no dedo, aquela coisa, aquele preto maravilhoso, né? E essa foi a minha entrada no samba. Mas, ao mesmo tempo, eu via a Mocidade Independente de Padre Miguel, aquele me encantava que fazia a Mocidade, achava a Mocidade naquele momento muito contemporânea, de Fernando Pinto, essa coisa toda. Então, a decisão de entrar no Pério veio anos depois. Porque eu fui destaque da Mocidade durante muitos anos e porque eu sempre fui muito político no samba, né? Sempre fui muito político, porque eu entendo que o povo do Império Serrano, das escolas de samba, eles precisam ser respeitados. Então, eu era muito político. Eu brigava, não por mim, não, eu brigava pelas pessoas. E entrei na Mocidade, eu desfilava em ala na Mocidade, né? Entrava, e até que eu resolvi ser destaque. O Vicente, que tinha uma ala, que tem ainda, eu acho, uma ala lá já morava aqui em Copacabana nessa época, aqui na Rua Santa Clara, onde moro até hoje, me via fazendo fantasias. Entrou a história da tradição. A minha vida no samba ela é muito intensa, porque eu vivi grandes momentos do samba, né? E fundamos a tradição nesse período. Eu saí da Portela em 1984, fundamos a tradição, e eu já desfilava em ala na Mocidade, e fiz um destaque para São Clemente, não para a tradição, porque lá eu era diretor, junto com a minha família e a família do Nézio, enfim, essa coisa toda. E ali eu já começava a caminhar como destaque. Um destaque simples, assim, sem recursos para fazer fantasia, mas eu fiz lá a minha fantasia, que hoje eu não faria aquilo, não repetiria isso de jogo nenhum, mas foi um começo, né? Mas o Império, eu deixei o Império de lado, porque eu entendia naquela época, assim, meu Deus do céu, eu falava para meu pai, essa escola ela não vai para frente. Me lembro bem que meu pai falou assim, vá assistir o desfile do Império Serrano, volte e me conte o que foi. Porque ele não gostava de ver o desfile do Império Serrano, porque ele disse que ele ia sofrer demais. O que não é verdade, né? Porque o Império Serrano, com todas... Eu percebia que tinha uma grandiosidade ali. E ali, no desfile dos caminhoneiros, eu estou avançando muita coisa, porque com muito tempo, enfim. E eu fiquei muito decepcionado, porque eu esperava que alguma coisa fosse acontecer naquele desfile. Entra caminhão, que vai sair de dentro do caminhão, que até hoje a gente está esperando para saber o que vai sair do caminhão. E entrava outro caminhão. Eu lembro desse desfile. Lembra desse desfile? Lembro. Porque eu acho que você viveu o mesmo sentimento que eu, porque corria na Sapucaí, que o caminhão abriria,
e subiria lá uma coisa que ia acontecer. Passou o primeiro caminhão, nada. Nada aconteceu. Veio o segundo caminhão, nada aconteceu. E eu fiquei tão decepcionado com aquilo que vi, mas tão decepcionado, né? O Império Serrano fazia aquilo. Aí, anos depois, eu morava em Nova York, a Márcia Lava me fez um convite para desfilar no Império Serrano. Eu disse, não, Márcia, eu não tenho tempo, já tenho a Vila Isabel, que eu estou fazendo a fantasia, eu trago tudo de lá para cá, porque eu só chegava, eu não ficava eu vinha para o Rio de Janeiro na época chegava aqui em dezembro e ficava até o final do carnaval, depois eu ia embora. E não quero. Aí voltei para Nova York, quando eu voltei de novo para cá, aí ela disse, a fantasia está te esperando. Aí eu peguei o figurino, fui para o barracão e comecei a fazer a minha fantasia dentro do barracão do Império Serrano e fizemos o desfile de 98, que o Império sobe, né, com aquele temporal que caiu na época, foi uma chuvarada danada. Gostei de ter desfilado, mas o meu projeto não era continuar no Império Serrano. Fiz o que tinha que fazer, porque a Márcia me convidou. Na mocidade, eu fui destaque do Renato Lage, muito meu amigo, enfim, essa coisa toda. E isso, não, agora eu vou embora. Mas isso não aconteceu. Aí ela me chama para desfilar na reedição que foi feita em 2009. Foi feita a reedição. E ali eu entrei e o Império Serrano não se ouve bem no desfile, caiu. Aí eu fiquei muito triste com essa história toda, meu pai também, essa coisa toda, e fui ficando no Império Serrano. Aí veio uma gestão, o Humberto sai, aí entra a Vera, eu não fiquei no Império Serrano, aí veio o Átila me chama, vamos trabalhar, porque nós vamos mudar o Império Serrano, e fiquei por lá, mas sempre fazendo alguma coisa ligada à diretoria e sempre voltado para a comunidade do Império Serrano. Né? E sempre sendo destaque. Ter sido destaque, eu nunca participei de grupos de destaques, porque eu entendo que ser destaque, eu tinha todo um processo do fazer, né, que você se ocupa em fazer, e eu fazia isso, né? Eu gostava, aí eu volto lá na minha infância, o tecido, essas coisas que levam à costura, enfim, essa coisa. Então eu gostava de fazer os meus destaques. Mas também entendia que o fazer era a produção que me permitia pensar o que fazer com o figurino que eu recebia, e também tinha o entendimento que esse personagem ele desapareceria quando o desfile terminasse. E que se eu voltasse com o personagem, seria no desfile das campeãs. Então, eu vivi todos os personagens que foram possíveis, mas eu não queria associar o meu nome, né, a grupos de destaques ou ser destaques. Eu queria ser independente, fazer aquilo que queria e depois ir embora para casa. O que foi um erro meu, porque a visibilidade o que me faz hoje estar no Império Serrano foi o nome Paulo Santos, que era muito ligado à mocidade, à tradição na época, ligado ao carnaval, fazendo grandes fantasias. Mas eu queria mais, mas o mais é não ser destaque, mas cuidar, né, já no Império Serrano, do povo do Império Serrano. Né? Porque eu percebia que alguma coisa acontecia, que algo acontecia que não permitia que o imperiano saísse do desfile assim, satisfeito, porque tinha sempre um senão ali nessa história toda. E eu fui indo, entrei em um lixo desconhecido, fui fazendo coisas, naturalmente eu causo polêmica, porque as pessoas não estão muito habituadas a ouvir a verdade. Né? Carnaval, nós que somos do carnaval, sabemos que carnaval é datado. Você não pode postergar qualquer situação. O carnaval, se você pensa no carnaval hoje, ele tem que ser pensado hoje, porque lá na frente, se você não fizer o que hoje você pensou, você terá problemas. Então, falar a verdade em qualquer circunstância, não é só no carnaval, mas em qualquer situação, quando você fala a verdade, você é visto assim com aquela pessoa, pô, o cara é prepotente, o cara é isso, né? Mas a verdade, né, ao outro que não quer a verdade dói. Então, torna a ti, a mim, o outro, né, polêmico, porque, mas ele é muito... Não, eu só estou na defesa do carnaval. E lá estou até hoje no Império Serrano. Morro de paixão pelo Império Serrano. Brigo muito pelo Império Serrano.
Muita gente não concorda com o meu pensamento, mas essas pessoas que não concordam não conversam comigo, né? Sabe que tudo que eu faço é para o bem do Império Serrano. Estou muito feliz por lá. Estou muito feliz por lá. Então, inicialmente você seria a chapa a oposição ao Sandro, correto? Que Sim, teria duas chapas, tal. sim, E sim, aí vocês resolveram se unir. sim. O que te motivou a ser o vice-presidente dessa chapa única com o Sandro? Como é que foi isso? Eu devo dizer para você que o interesse em querer ser presidente do Império Serrano aconteceu há 2 anos atrás. 2 anos atrás, talvez? Quase 2 anos atrás. Tu sabes que a Vera me chamou na sua gestão para ser diretor de carnaval. E eu disse, olha, eu não sei se eu estou preparado para ser diretor de carnaval do Império Serrano. Porque uma coisa é você ficar por ali trabalhando, resolvendo questões, tomando atitudes aqui, outra ali, etc. Outra coisa é você fazer um carnaval de uma escola de samba. E eu aceitei, naquele momento, eu aceitei em ser diretor de carnaval. Na época, eu peguei o meu vice-presidente e disse, nós vamos contratar um carnavalesco, que foi o Severo Luzardo, né? Que eu conhecia, embora não fosse íntimo, mas assim, quando nós nos encontrávamos, a conversa era muito boa, e eu sempre dizia, se um dia eu for alguma coisa no Império Serrano, eu vou trazer você para trabalhar comigo. E chegou esse momento. Fechamos com o Severo e eu disse para ele, eu quero primeiro levantar a autoestima do Império Serrano, fazer um desfile que traga de novo ao Império Serrano aquilo que ele quer. E fizemos um grande desfile em 2015, ficamos em terceiro lugar, foi maravilhoso, foi uma experiência para mim, pessoal, magnífica. Eu sou muito chorão, tá? Apesar dessa coisa de ser polêmico, eu sou muito chorão, gosto muito de chorar, porque é uma maneira que eu tenho de botar para fora, enfim, essa coisa toda. No ano seguinte, eu falei, Severo, vamos ficar por aqui, etc e tal, e ficamos em quarto lugar. Aí acabou o carnaval, aí disse, bom, agora o que vai acontecer? Aí eu fui embora, eu fui para Nova York. Eu fui para Nova York, eu queria descansar um pouco. Quando eu volto, eles contrataram o Marcos Ferreira, né? Eles contrataram o Marcos Ferreira, e fui eu lá conversar com o Marcos Ferreira, fui lá e vim para casa. Era um sábado, e eu deito no sofá, pego o Globo e leio uma matéria no segundo caderno sobre Manuel de Barros. E eu moro aqui na Rua Santa Clara, num apartamento onde eu tenho 40 mil livros sobre arte. Encontrar Manuel de Barros foi muito difícil. Comecei a ler a matéria. Corri para o Shopping Leblon e comprei todos os livros de Manuel de Barros e passei o final de semana inteiro lendo Manuel de Barros e fiquei encantado e decidi que o enredo do Império Serrano, e a Vera autorizou, seria Manuel de Barros. Desenvolvi, e eu tenho um amigo chamado Fernando Mello, eu pedi que ele fizesse... Eu não sei se eu estou falando demais, tá? Mas eu gosto muito de falar, enfim. Eu pedi que ele pesquisasse, eu quero saber quem é secretário municipal de cultura, estadual de cultura, e assim foi. Eles pagaram um hotel, eu peguei o Marcos Ferreira e fui parar em Campo Grande. E lá nós decidimos que nós faríamos com a anuência do governo do Estado e com quem eu não sei, mas eu sei que eu conseguiria um bom dinheiro. Enfim, voltei para o Rio de Janeiro assim, em estado de encantamento. Só que Manuel de Barros é um poeta, ele tem vários personagens dentro dele, essa coisa toda. Então, foi muito agradável, porque eu conversava com... Pediram que eu tivesse 3 conversas com os compositores, eu tive 18. Eu entrava em becos, ficava em botequim, fiz o diabo 4, porque eu defendia o projeto, porque eu sabia que ele era muito interessante. Embora a Sossego fez, assim, eu acho que em 2016, enfim, tenha feito essa coisa toda. Ali eu percebi que eu poderia ser muito mais. Aí decidi que ali começaria, eu iria trabalhar para ser presidente do Império Serrano. Só que eu saí do Império Serrano, né? Apagaram a minha história do Império Serrano, né? Para você ter ideia, talvez eu tenha sido eu o único que não tenha segurado o troféu de campeão. Desci, fui embora para casa, essa coisa toda, mas eu não abandonei o Império Serrano porque eu gosto muito dele. E a partir daí começou essa coisa, eu quero ser porque eu posso, etc. E tal. E fui trabalhando nas redes sociais, chamando as pessoas, porque o samba
Eu acho que ir para o Império Serrano, essa representação minha do conversar, do fotografar as caras do Império, porque eu fotografo as caras do Império desde que lá entrei. Eu tenho 40 mil fotos do Imperiano, eu tenho uma história de quadro imperiano arquivada comigo, né? Eu posso escrever um livro sobre cada pessoa dentro do Império Serrano. E ali eu comecei a decidir, vou ser presidente do Império Serrano. Tarefa difícil, né? E chegamos em 2019 para 2020 e as pessoas foram se apresentando. Tinha a chapa da Paula, tinha a Wagner, depois apareceu mais uma outra lá, aí aparece Sandro e eu ali brigando, indo sozinho, falei com a presidente, com a Vera, olha, eu sou candidato, estou trabalhando, aí o Sandro... Bom, a partir de certo momento eu fui chamado lá em Madureira, já agora, antes do Carnaval, acho que foi depois do Carnaval, fui chamado lá dizendo, eu gostaria que você se aliasse ao Sandro. Você não posso. Mas antes eu tinha tido uma conversa com o Sandro na Barra da Tijuca, que foi uma conversa... Sandro, depois houve um reencontro, mas devo dizer para o Sandro que foi um desastre. Mas um desastre. Não deu certo aquela coisa toda. Bom, fiz o que tinha que fazer. Mas eu continuava caminhando, né, com os meus eleitores, todos trabalhando no silêncio, porque eu entendo que movimento político não pode tornar você e o outro inimigos. Né? Mas isso nunca acontece, porque o olhar do outro para você, aquele olhar assim, é inimigo. Mas eu não vejo dessa forma. Claro que eu tenho as minhas questões, mas eu nunca deixei de fotografar as pessoas que eram em oposição a mim. Eu nunca deixei, eu sempre fotografei essa coisa toda. E eu acho que você tem que estar no Império Serrano, que é uma quadra muito familiar, mas que você tem que separar a questão política, no caso, né, a disputa da presidência, né, e preservar a amizade. Né, porque depois tudo acaba, vão todos se abraçar, ou todos, enfim. E começou a insistência para que eu me aliasse ao Sandro Avelar, e eu disse, não quero. E o Átila, por fim, o Átila entra na história, me telefonando, que foi o mestre de bateria, o queridão Átila, né? Átila, eu gosto demais de você. E falou, Paulo Santos, eu vou receber o Sandro Avelar, e só para você saber, para que isso não vire fofoca. Falei, relaxa. Essa aula não sei quantas horas, daqui a pouco me chama o Átila dizendo, você precisa conversar com o Sandro Avelar. Você precisa conversar com o Sandro Avelar. Ai, meu Deus, lá vem essa história de eu ter que conversar com o Sandro Avelar, essa coisa toda, parará. E o Jorge Russo, Jorge Freitas, que é um compositor, um queridíssimo também, eu falei para ele, então tá, marca com o Sandro Avelar e vamos lá. E marcamos o encontro nessa bagunça que está o Rio de Janeiro e o Brasil em todo, né? E eu fui para esse encontro com 1 litro de gel, banhando essa coisa toda, e vem o Sandro também lá, esqueceu a máscara, volta no carro, pega o gel, toma um banho de gel. E a conversa foi muito longa, porque eu conheço muito o Imperiano, né? Porque eu sou muito de observar, nessa minha coisa de ir e vir, estar fotografando, né? Eu fotografo teu rosto, eu acabo tendo a percepção de conhecer você principalmente pelo olhar. Eu conheço cada pessoa pelo olhar, quando ela está satisfeita, quando não está satisfeita, porque quem trabalha clicando, né, passa a ter essa percepção, com qualquer coisa que você tenha que clique. E foi uma conversa muito agradável, porque eu tinha questões, né? Eu precisava, eu vou usar assim, eu precisava encaixar tudo, né? Ou seja, tudo aquilo que eu penso, e que poderá ser possível, o Sandro também tinha o mesmo pensamento. E foi uma conversa difícil, porque eu teria que conversar com muita gente, porque as pessoas não queriam que eu me aliasse a ninguém, etc. E eu tinha medo, nessa história toda, de prejudicar a mim e prejudicar o próprio Sandro Avelar, né? E eu disse a ele, não, eu só quero mais 2 dias para pensar, e etc. e tal. Isso foi numa segunda-feira, quando chegou na quarta-feira, e eu precisava ligar para as pessoas que estavam comigo. Mas você não liga para 300 e poucas pessoas, 400, sei lá, você não consegue. E é uma decisão que eu dividi com uma única pessoa, que foi o meu travesseiro, e o telefone tocou. Era o Sandro Avelar. Aí eu disse sim. E eu não me arrependo. Não me arrependo, porque acho que deve se respeitar. O Sandro Avelar, ele tem a sua história dentro do Império Serrano, né? O seu avô, seu pai, sua família, a sua própria história.
E o pensamento no sentido de querer mudanças, porque o Império Serrano precisa de mudanças. O Império Serrano precisa voltar. É uma grande escola de samba, diga-se de passagem, mas ela precisa voltar a disputar títulos, né? Por duas vezes houve a tentativa, eu acho que rolou uma certa displicência. Porque carnaval, você precisa planejar carnaval, né? Porque você já sabe que ele é datado. Ponto. Ele é datado. E você não pode pensar que amanhã eu resolvo essa questão. Não, não é assim. Aí eu falo que tem que nessa sequência vem enredos equivocados, vem comportamentos equivocados, não vem o respeito à sua comunidade, não vem o respeito a si próprio quando você se coloca numa situação de fazer aquilo que por obrigação você tem que fazer, porque você está sentado numa cadeira de presidente, você tem que dar uma satisfação a quem elegeu, a quem te elegeu, tá entendendo? Quer dizer, então tudo isso eu dividi com o Sandro. Não é que você não resolverá a questão do Império Serrano em 3 anos. Mas é preciso que se comece a cuidar do Império Serrano e ver não só o Império Serrano, as escolas de samba elas precisam entender que elas precisam atuar como empresa, mas sem perder as suas características. E no caso do Império Serrano, ela é forte, ela é muito forte. Não, e sem perder a sua essência. Exatamente isso, né? Ela tem que ser empresa, contratar profissionais, toda a questão burocrática, financeira, etc. e tal, que permita... Tem que sair daquela questão da informalidade. Exatamente isso, porque não se deve ou não se pode se comportar numa escola de samba com o comportamento dos anos 60, que tudo era muito... Né? Vamos fazer aqui como muito livre, né? muito sem compromisso. Sem compromisso, não é sem compromisso levianamente, não. Sim. É o dito por amor, tudo só por amor, mas Sim. nem relógio trabalha de graça. Sim. Então tem que ter esse amadurecimento, não é? Sim, Então, eu não falo isso só em relação ao Império Serrano, não. Por exemplo, a minha experiência da tradição, eu como fundador da tradição, a tradição talvez tenha sido uma escola de samba que ascendeu assim muito rápido. Ela passou por todas as etapas, vencendo, vencendo, vencendo. Quando chegou lá no grupo especial, parece que criou uma... eu estou podendo. Aí, querido, né? Murchou. O que eu lamento, né? Porque você não pode... sobrepor as suas... você não pode achar que eu posso tudo. Não. A minha questão é que eu trabalho o coletivo. O carnaval ele não é feito para mim. Por vezes eu erro quando coloco na primeira pessoa. Eu tenho que fazer isso. Mas isso daí, eu acho que ele vem muito mais porque eu sou muito intenso e vem pela energia que eu tenho. E no samba, algumas pessoas ficam ao seu lado, não dá aquilo que você precisa para levar um projeto adiante. Então, você absorve tudo aquilo, aí você passa a ser o dono. Mas eu não sou o dono. O Paulo Santi, até você própria, você não será você se você não estiver envolvida com o coletivo. Não é verdade? Até porque ninguém vive numa ilha. Não, ninguém vive numa ilha. Né? Não adianta vir com essa utopia, eu não preciso de ninguém. Precisa sim. Todos nós precisamos de alguém. Então, como você falou, você tem que ser político. É um ato político você viver dentro de um coletivo. Sim. Então, eu acho que foi muito produtivo essa união, a minha ligação com o Sandro Avelar tem sido muito confortável para ambos. Para essa diretoria, devo dizer que a diretoria do Império Serrano, as pessoas estão esperando muito dessa diretoria, e eu acho que o nosso nome se chama trabalho. A gente tem que trabalhar para tentar reverter tudo isso, esse processo, principalmente do último carnaval, que para mim foi absolutamente doloroso, né? Muito doloroso, e de reverter isso, né? Fazer um Império Serrano robusto. Eu acho que o Império Serrano precisa de cuidados. Não é fácil, né? Porque nós temos problemas, né? Históricos dentro do Império Serrano, né? Porque
toda a questão financeira está comprometida, enfim, essa coisa toda, mas ainda assim nós vamos fazer o carnaval, né? Até porque hoje nós não sabemos se teremos desfile daqui a alguns meses, né? Mas é importante que se comece a fazer o carnaval, né? Que se pense nessa grandeza que nós queremos para o Império Serrano. E eu acho que isso, com Sandra Velar à frente, né, do Império Serrano como presidente, e tendo essa diretoria que está predisposta a trabalhar, eu acho que é possível, dentro desse caos estabelecido, é possível, né, cuidarmos do carnaval, mas, ao mesmo tempo, para mim é muito importante que se pense que o Império Serrano ela está situado num bairro onde o comportamento cultural são diversos. Você tem todos os tipos, né, de cultura inserida no bairro de Madureira, que, para mim, hoje, é o bairro cultural do Rio de Janeiro. Copacabana já não é mais, o centro da cidade sim, porque tem lá os seus museus, mas, enfim. Mas se observarmos, em Madureira, numa noite, você poderá participar ou estar presente em diversos segmentos culturais existentes em Madureira, né? De todas as tribos. Então, eu acho que o Império Serrano precisa conversar com essas vertentes existentes para que ele se torne grandioso, né? O MAR foi fundado na minha casa, o Museu de Arte do Rio. Nós fizemos um museu, ele nasceu aqui na Rua Santa Clara, nasceu aqui. E para lá, eu era muito envolvido com a história desses não privilegiados. Eu levava 350 mil, primeiro ano nós levamos lá para o museu, que são crianças, nós levamos passinho, nós levamos o funk, nós levamos todas essas... E o Império Serrano tem ao seu redor, tem toda essa representação que precisa ser visível para o Império Serrano, do mesmo modo que essas vertentes culturais também precisam ser visíveis a cada um deles, está entendendo? Quando você está à frente da quadra do Império Serrano e que vem do Parque de Madureira, que vem em direção ao viaduto, que passa à sua frente um funk, não existe isso em lugar nenhum, em bairro nenhum dessa cidade. Está entendendo? Quer dizer, quando você dobra a esquina, que você dá com charme, essa negrada linda, bonita, participativa, fazendo seu movimento, e que daqui a pouco você atravessa o viaduto, está lá o cachorro lambendo o lixo, comendo a carne, mas tem lá um pagodinho gostoso de se fazer, tem a cufa, que tem coisas interessantes acontecendo lá, tem o jongo, tem a própria serrinha, que é importante existir a serrinha, está entendendo? Há uma série de eventos culturais que eu acharia muito importante estar inserido dentro do Império Serrano, tá entendendo? Quer dizer, então, é para isso que o Sandra Velar, eu me associei ao Sandra Velar com a possibilidade de tornar visível ou trazer para dentro do Império, o Império Serrano, ir ao encontro dessas particularidades em relação à cultura, que eu acho que vai ser muito interessante. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas a gente tem que pensar, vamos pedir ajuda, vamos aqui, vamos fazer ali, chamar o próprio imperiano, né? Pague as suas mensalidades, participe dentro da quadra, consumindo cerveja. Eu tenho certeza absoluta, se nós tivéssemos a possibilidade de fazer a feijoada acontecer nesse mês de junho, no terceiro sábado, eu acho que aquela quadra ia lotar, mas ia lotar, porque o imperiano está querendo abraçar todo mundo, eu estou querendo abraçar o meu povo e não consigo, né? Abraçar mesmo, né? Porque o imperiano, o samba, ele é muito afetivo, o samba é de toques, né? O samba é de toques. O sambista, ele não é segregador, ele é agregador. Ele é agregador. E o Império Serrano, como é uma escola de tradição muito grande, uma escola que os sambistas, independente de suas agremiações, têm um carinho especial, sim, pelo Império Serrano. Sim. Então, realmente, eu já fui em várias feijoadas no Império, foi o que eu confessei para o Sandro. Minha mãe já destilou no Império, antes de existir a Grande Rio. E minha mãe é uma das fundadoras da Grande Rio. Sim. E essa coisa muito assim, eu falo por ouvir depoimentos e por sentir isso. O Império parece que faz parte da sua família. Sim, sim, sim.
entendeu? Assim, É. por mais que você não seja imperiano, mas você tem um respeito pela história do Império Serrano, Sim, sim. É, entendeu? é muito sério. Eu vou fazer 52 anos de samba. Eu vou fazer 52 anos de samba e todos sabem, eu não preciso esconder, que a minha escola mesmo é a Mocidade Independente Padre Miguel. Né? Mas muitos não gostam quando eu falo isso, mas eu acho que eu tenho que ser sincero, porque não seria correto. Agora, Eu acabei, antes de você veio uma outra com sincericídio, você viu bisteca, mas eu acho assim, sim, mas ela é maravilhosa, foi maravilhosa. veja só, E eu acho, o ser humano, ele pede tanto, tanto pela sinceridade, tanto pela transparência, tanto pela honestidade, e aí, quando você é sincero e transparente, as pessoas não gostam. As pessoas não aceitam. é, mas é preciso que isso seja dito, porque veja só, o Paulo Santos surge mesmo na Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu não tenho a menor dúvida. A Mocidade me permitiu ser esse Paulo Santos hoje, que chegou à vice-presidência do Império Serrano. Naturalmente, para que eu tenha chegado à vice-presidência do Império Serrano, o imperiano, de certo modo, aprovou, né? E eu sei disso, né? Que Paulo Santos é o cara. Naturalmente, há questões que eu trago para essa vice-presidência, que é a questão de comportamento. Quem eu sou, o que eu sou, né? Eu sou negro, né, e homo, né, mas eu tenho no Estatuto a defesa disso. Quer dizer, mas o que é mais importante que o Império Serrano hoje, e isso tem que ser pensado, tem dois presidentes na hierarquia do samba, que é o presidente e o vice-presidente, são negros, com representação. Né? São duas pessoas importantes. Tem o Sandro, que é muito importante, a gente não deve dizer. O Sandro é muito, nesse processo, o Sandro é muito importante. Não só pela sua história enquanto Império Serrano, né? Porque, já disse aqui, sua família, né? E a minha, que nesses 12 anos, a completar agora em outubro, né? Paulo Santos significa trabalho para o Império Serrano. A minha relação com o imperiano, né, ela é muito sincera, no sentido de que eu quero cuidar de ti. Eu te dou um exemplo que foi o desfile do Império Serrano em relação às baianas. Eu não sei porque eu tive um feeling que algo ia acontecer no desfile da Avenida, na verdade, eu tive esse feeling na quinta-feira, né, quando eu tive que sair e ir para a cidade comprar conduíte, porque não existia o tal conduíte, né? E ver o drama que foi a concentração do Império Serrano. Aquilo me doeu de sobremodo, né? Porque a impressão que eu tenho, que eu tive naquele momento, é de que aquelas pessoas, não só na representação das baianas, mas na representação da área de comunidade, da própria bateria, a impressão que eu tinha é que as pessoas que comandavam o Império Serrano, o olhar deles para essas pessoas era de visibilidade, no sentido, vocês não são visíveis para mim. E não se pode fazer isso com samba e não se pode fazer isso com o Império Serrano. Não se pode fazer isso com o Império Serrano. Porque você percebe o seguinte, ainda que ele não esteja no grupo especial e teve por 2 vezes a oportunidade de continuar no grupo especial e não ficou, ainda que ela esteja no grupo de acesso, ela é uma grande escola de samba. Porque ali dentro tem a ancestralidade, tem a coisa do negro estabelecida, que veio lá não sei da onde, que veio pro cais, né? Do cais, pro valongo, tem essa representação que nenhuma outra tem. E isso deve ser respeitado. Eu acho que quando se pensa no Império Serrano, eu sou um apaixonado pelo Império Serrano. Por isso que eu faço questão de dizer que eu sou Mocidade Independente de Padre Miguel, mas eu sou um apaixonado. Sabe que ser apaixonado pelo Império Serrano sou eu. Eu, quando chego no Império Serrano, é como se eu estivesse entrando na minha casa e encontrando toda a minha família, tá entendendo? Encontrando, não, é a minha família, a quem eu tenho me dedicado. Eu falo isso com muita emoção, porque é verdadeiro. Então, por que não ser presidente ou por que não ser vice-presidente com a possibilidade de poder fazer aquilo que eu, tu, ele e o outro quer para o Império Serrano?
Porque, veja só, eu acho que você deve estar muito satisfeito com o que está acontecendo no Império Serrano. Maria, José, João, Antônio, Aparecida, Neide, estão todos esperando esse Império Serrano robusto. E nós temos que nos julgar para isso. Nós temos que fazer o Império Serrano, sabe, com vigor, com... Caralho, eu quero o Império Serrano. É pedir pouco? Não. Todos têm que ser participativos? Tem que ser participativo, porque talvez seja essa, né, uma das últimas oportunidades do Império Serrano, né, de ir. Porque há um grupo de vice-presidentes, a própria escola, todos, eu tenho conversado, eu tenho tido, né, a oportunidade de conversar com as pessoas. Eu, às vezes, ligo para as pessoas só para dizer, oi, eu estou aqui. Né? Para que eles percebam que tem alguém olhando para eles, que tem um Sandra Velar preocupado, que tem uma Paula, que tem o Márcio, que tem o Wagner, né? Eu próprio, né? A diretoria que vai ser formada, o cara da harmonia, que é o Cláudio da Vovó, o Patrick, que chegou para somar com a gente, a Verônica, os meninos, né? Maura, os meninos todos, está entendendo? Há uma turma de gente maravilhosa que espera que possamos chegar na Marquês de Sapucaí fazendo um grande desfile, ou que possamos abrir as portas do Império Serrano para uma grande feijoada, ou qualquer evento que exista. Transformar a quadra do Império Serrano num caldeirão. É muito trabalho. Não vamos fazer isso da noite para o dia. Cada dia vamos ter que plantar um tijolinho, né, com calma, né, para reerguer esse Império Serrano, que precisa ser reerguido. Até essa questão que você está falando de se reerguer, eu te digo, eu moro na beira da rua e faço a live na varanda. Então, deixa rolar. De tudo um pouco aqui. A diversão é garantida. Deixa rolar. Essa questão, o Império vem de... Eu conversei isso com o Sandro na live dele, de algumas rupturas dentro do Império, vários afastamentos. E como é que vocês estão lidando com isso? E quando você aceitou serviço do Sandro, teve alguma rejeição por partes dos seus seguidores? E como é que vocês estão se reorganizando para trazer quem está afastado da escola? Eu gosto disso, porque aqui na Santa Clara também acontece isso. Não pense que isso acontece aí onde você mora, não, porque aqui também, de vez em quando, vem um doido falando essas coisas. Eu moro no nono andar. Não, eu acho que existe hoje... eu tenho uma preocupação muito grande hoje em relação ao que está acontecendo. Eu acho... É engraçado, né? Não, ele está parado aqui no portão. Não, Jesus! Não. Vai, meu filho, em nome de Jesus! Bom, vamos lá. Eu acho que hoje nós temos tido conhecimento, eu próprio tenho recebido telefonema de pessoas que estiveram afastados, que estão voltando para o Império Serrano. A gente lidar com isso, isso é muito saudável. Quando você vê a live do Império Serrano, que rolou há cerca de 15 dias atrás, e que você vê um Jorginho, um Alex Ribeiro, né? E tanta gente, um trabalho do Sandro com a Paula Maria, que fez uma coisa muito bacana, né? E resgatando, né? Eu vou focar na figura do Jorginho, né? E do Alex. Pessoas que se sentiam exclusas do Império Serrano, né? O Jorginho, eu costumo dizer que o Jorginho, depois dessa live que aconteceu, se antes o Jorginho ficava 1h30 cantando, agora ele vai querer segurar o microfone por 3 horas. Mas o imperiano gosta. O Império gosta disso. Então, é importante. Talvez eu fale uma coisa aqui que muita gente talvez não goste, mas eu acho o seguinte, eu acho que está na hora de o Império de se parar, eu acho que isso também cabe a outras instituições, dessa coisa da expulsão, de que o sujeito não pode. Eu sou absolutamente contra isso. Eu acho que o lugar do imperiano
é dentro do Império Serrano. Ponto. Então, vou te falar, guarda isso aí, porque faltam 21 segundos, 20, 19, e a gente vai voltar para o segundo momento para você falar sobre isso, que isso é muito importante. Tá bom. Essa questão de segregar o apaixonado